Ok, estamos gravando. Muito bem, então boa noite a todos que estão conosco na nossa sessão do nosso estágio, aqui do módulo 4 da curso de Teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, desde já agradeço a presença de todos que estão na sala, todos que estão entrando na sala, e você pode desde já, colocar aí no chat o seu nome, de onde você é, para a gente ir interagindo. E durante a palestra você também pode colocar aí as suas dúvidas, seus questionamentos, contribuições, que a nossa equipe vai estar aí anotando para a gente ter uma efetividade maior na hora de responder as perguntas, né? No momento apropriado. Nós vamos falar hoje de um tema, aliás, nós não, a doutora Aline falará de um tema hoje, que é um tanto quanto atual, e nós cremos de suma importância para nós, futuros teólogos, pastores, educadores, pais, tios, enfim, que possam, em algum momento, ter contato com alguma criança neurodivergente. E a ideia aqui é que a gente possa, obviamente não vamos conseguir aprender tudo, mas esclarecer algumas coisas que possam nos dar um direcionamento quando nós, então, tivermos algum caso perto de nós, da nossa convivência. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu só queria que o pessoal do nosso grupo se apresentasse aqui. A começar de mim, meu nome é Adoniran, então estou aí no segundo ano do curso de Teologia, moro aqui em Campinas, sou membro da Igreja Batista Nova Canaã, uma igreja em revitalização, e é muito bom estar com vocês. Agora os demais também se apresentem para o pessoal. Pode começar, Isaac. Estou com o microfone aberto aqui. Boa noite, eu sou o Isaac, sou aqui de São Paulo, da capital, da Zona Oeste. Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, sou um pouquinho diferente dos nossos irmãos batistas aqui, mas é um prazer estarmos aqui juntos. Também. Marco Antônio? Bom, gente, boa noite, graça e paz. Eu sou o Marco Antônio, sou membro da Primeira Igreja Batista aqui do Guarujá. E, bom, para mim está sendo uma bênção, né, poder participar desse momento aqui com vocês. Sei que vai ser de grande valia e de grande crescimento para todos nós. Linton? Boa noite a todos, eu sou o Linton, sou aqui de São Paulo, Igreja Batista do Brooklyn. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho vontade aqui para colocar suas perguntas no chat, e no final a gente vai ter um momento aí para tentar respondê-las. Joia. Augusto? Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto, estou aqui de São Paulo, Zona Sul, frequento a IBNU e também a Batista Doroteia. Sejam todos bem-vindos para esse nosso bate-papo aí. Ok, obrigado a todos. Antes de nós passarmos, então, a palavra para a nossa palestrante, para a Aline, vamos orar, pedindo que Deus nos conduza nesse momento aí de conversa e que Ele nos oriente, tá bom? Eu vou orar, então ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos agora por esse momento de aprendizado, de conversa. Eu peço a tua graça sobre a vida da Aline, que ela possa nos trazer, ó Deus, informações que possam nos ajudar, ó Pai querido. Nos ajude a estar sempre ao lado dessas crianças, a amá-las, a entendê-las, ó Pai querido, e sempre, ó Pai, com o intuito de fazê-las conhecer do teu amor, ó Pai, que é o que realmente nos move, ó Deus, mostrar o seu amor para as pessoas. Obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco nessa sala. Te peço a tua graça sobre a vida e a família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos passar então a palavra para a nossa palestrante, a psicóloga Aline Cariri. Eu vou deixar que ela se apresente, falei das suas qualificações, formações, e Aline, você tem aí o tempo que você achar necessário. Você pode dar as coordenadas se você quer ser interrompida com perguntas, você pergunta tudo no final, então eu vou deixar com você essa parte. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu nome é Aline Cariri, eu sou da IBNU, sou da Igreja Batista Nações Unidas, sob a liderança do pastor Luiz Saião.
Sou mãe atípica de dois adolescentes hoje, o Guilherme, que tem um TDAH e o transtorno desafiante opositor. Sou mãe do Arthur, que tem autismo nível 2 de suporte. Sou formada em administração de empresa, sou formada em design de interiores, sou formada em conselheira cristã pela Teológica também, e também sou formada em psicologia e terapeuta. Eu vim para esse mundo do autismo após eu ter o diagnóstico do autismo do meu filho, o Arthur. Foi aí que Deus me... conversando com o Senhor, porque eu não entendia o significado do autismo, eu queria entender um pouco sobre esse mundo. E teve um dia que meu filho estava muito agitado em casa, eu fazia administração de empresa nessa época, e aí foi um dia que eu não conseguia sair de casa. Porque meu filho, chegava na faculdade, eu tinha que entrar às 8 horas, né? Para eu sair de casa, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, para eu sair 8 horas da manhã para ir para a escola, para a faculdade. E nesse dia eu tinha a prova, e eu não consegui sair, porque o Arthur começou com uma crise de manhã, desde a hora que acordou, umas 6h30, e fomos com a crise até 10 horas da noite. Foi aí que eu comecei a conversar com o Senhor. Depois disso, todo mundo foi dormir, eu fui conversar com o Senhor, comecei a querer entender o que era autismo, falando para o Senhor, Senhor, eu não conheço mais o meu filho, eu não sei mais quem é o Arthur, eu não consigo compreender mais a situação dele. E hoje eu estou exausta, Senhor, me mostra o caminho para eu entender que o Senhor quer de mim, porque antes de o Arthur nascer, o Senhor já conhecia, e ele é seu. Então o Senhor me mostra esse mundo do autismo, porque eu não entendo, eu não compreendo. E foi um momento que houve um silêncio, sabe aquele silêncio? Que quando a gente faz aquela oração e aquele silêncio fica aterrorizante, para mim foi aterrorizante esse silêncio do Senhor. Mas aí eu comecei a pesquisar o que é autismo, o que é autismo, o que é autismo, o que é autismo. Autismo tem cura? Aí eu comecei a fazer essas perguntas que muitos pais perguntam hoje, né? E aí apareceu um menino, o nome dele é Christopher. Ele na época tinha 6 anos de idade, ele tem deficiência visual e também tem autismo nível 2 de suporte. E aí ele começou a louvar, falando assim, abre os meus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver. Nesse momento, eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu entendi que Deus queria que eu trouxesse o autismo. Nesse ano eu trouxe o autismo para... Eu, junto com o pastor Luiz Saião, com o pastor Manuel T., nós trouxemos a conscientização do autismo para 2.000 pessoas nesse ano. E foi aí que eu fui aprender mais sobre o autismo, aprender mais sobre esse mundo do neurodivergente. E eu senti que Deus queria um plano para que eu pudesse ser usada para abençoar essas famílias. Então, por isso que criamos o projeto Tesouro Azul, para auxiliar as famílias, auxiliar os profissionais, auxiliar os professores, pastores, quem quiser aprender um pouco mais do autismo, né? Então, quando a gente fala de autismo, primeiro a gente precisa entender o que significa inclusão. Inclusão não é só colocar uma pessoa dentro do ambiente da igreja, do ambiente escolar, colocando ali sem suporte. Inclusão é você dar suporte. Inclusão, eu tenho até uma frase muito linda, que fala assim, quando começarmos a ver pessoas com deficiências, primeiro como pessoas mais semelhantes a nós do que diferentes, podemos criar o tipo de comunidade que Cristo tinha em mente. Vocês viram? O que a gente precisa quando a gente pensa em uma pessoa com transtorno, a gente não pensa como o autista, nós pensamos como o Arthur, porque ele vem a pessoa primeiro do que a deficiência. Vem a pessoa primeiro do que o transtorno, ela não pode perder sua identidade por causa de um transtorno. Então, quando incluímos uma pessoa na igreja, nós precisamos entender que o Arthur está entrando na IBNU, o Arthur está entrando na Igreja Brasil para Cristo, é o Arthur que está entrando, não é o autista. E isso, quando a gente abre esses olhos para essa pessoa como pessoa, a gente potencializa, a gente traz oportunidade de avanço para essa pessoa. Então,
precisamos aprender também que entrar uma criança na igreja, um jovem, um adulto na igreja, a gente precisa trazer suporte. Precisamos abrir caminhos para aprender um pouco como incluir, quais são as técnicas da análise do comportamento aplicada que eu posso trazer para essa criança, ter um suporte melhor, em compreender como que eu faço uma adaptação do material pedagógico para essa pessoa. Então, mais do que, quando eu perguntei para o Sayão, uma frase, até perguntei para ele, Sayão, me traz uma frase que remeta à inclusão. Aí ele falou assim, mais do que obrigação, inclusão é a prova de civilização e de amor no coração. A gente tem que abrir o amor nos olhos de Jesus, começar a criar empatia diante dessas pessoas, e aí sim a gente começa a já abrir o caminho. Quando abrimos o caminho, a gente pensa em Mateus, Mateus 9:14, quando Deus fala assim, vinde a mim todas as crianças, e não as impeçam para... Dentro do valor de direito, Jesus, porém, disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Você viu que Jesus falou aqui que vinde a mim a todas as crianças. Não é somente uma pessoa típica que pode entrar no reino dos céus, e sim todas. Então é importante a gente começar a ter esse olhar de Jesus. Quando a gente olha para ele com um amor e empatia, a gente lembra naquele momento quando no tanque de Betesda, quando aquele homem ficou 38 anos. Imagine uma pessoa ficar 38 anos quando aquela água se movimentava, ele entrasse naquela água, ele seria curado. Aqui eu não estou falando da cura. Aqui eu estou falando do amor e da empatia que Jesus teve por ele. Jesus não se importou com a sociedade, mas se importou com aquele rapaz. Que ele precisava 38 anos ser acolhido e ele não foi. Somente com Jesus que ele foi. Então, eu estou falando isso porque quando a gente não olha para uma pessoa como pessoa, a gente diminui essa pessoa de uma tal maneira que ela não avança. Então, teve casos aqui no projeto Tesouro Azul que um rapaz foi só sair da fralda com 28 anos de idade. A importância de a gente olhar para aquela pessoa. A importância também de a gente acolher os pais. A importância de amar os pais com respeito, dar aconselhamento sem julgamento, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para acolher os nossos irmãos, né? Então, quando a gente vê aqui na parábola que Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 12, 22 e 26, ele fala ele traz a metáfora da igreja, quando o corpo está fraco. Quando o corpo está fraco, a igreja não evolui. Então, imagine uma pessoa, uma família sofrendo naquela igreja, e aquela igreja fraca, todos nós estamos fracos. Então, a gente precisa olhar com empatia, precisamos ter esse amor diante dessas pessoas, que precisamos ter e conversar sem julgar. E aí eu vou te trazer um exemplo para vocês. Quando um pai e uma mãe estão no extremamente luto, porque eles passam por uma fase, passa por luto, primeira negação. Quando alguém fala assim para ele, seu filho, acho que ele está no transtorno do espectro autista. Nada, que isso? Ele não está se desenvolvendo porque ele é preguiça. Ele está preguiça. Meu marido desde pequeno tinha essas coisas. Não, imagina, você vê que isso é uma negação. Está negando aquele diagnóstico. Da negação vem o luto. O luto pode durar 28 anos com esse rapaz. Tem luto que dura 15 anos, tem luto que dura um mês, tem luto que dura meses e um ano, e vai até... Quando a gente vê aquele caso de pessoas pessoas com autismo, estão em casa enjauladas, os pais estão no luto. Então, eles acabam prendendo essa criança no contexto da sua casa, como forma de proteção, e ali você está não dando oportunidade dessa pessoa avançar. Isso é um luto, tá? Então, venham no projeto Tesouro Azul Mamãe, vocês entenderem o significado do quando um pai está num luto tão intenso. Essa mãe, ela com 28 anos, nessa época, ela tem 28 anos, nessa época, e o filho dela teve o diagnóstico com 2 anos e meio do autismo,
Essa mãe era pedagoga, mas ela tinha muita repulsa pelo autismo. Uma pessoa que, quando falava de autismo para ela, e quando ela ouvia autismo, ela tinha repulsa de uma tal maneira que ela chegou num projeto querendo entregar o seu filho para adoção. Ela falava assim: Aline, eu odeio isso. Eu quero que você tire isso de mim, Aline. Eu não aceito isso na minha vida. Então, Aline, eu quero que você pegue isso e coloque para adoção, porque isso não é meu, isso não me pertence. Mas ela falava de uma tal maneira, tão alto, falava alto e gritando, porque ela queria tirar isso dela. Só que eu sou conselheira cristã, né? Eu sabendo que essa mãe é cristã, trouxe o aconselhamento cristão. Nessa hora eu não fui psicóloga com ela, eu fui conselheira cristã, tá? E eu falei assim: antes de você entregar seu filho para adoção, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Ela: como assim, Aline? Além de entregar isso para adoção, e você ainda quer um favor? Eu falei: eu quero um favor. Ela fala: então, olha, quando o seu filho estiver dormindo, você vai pegar ele no colo, vai colocar ele na cama, e ali você vai orar por ele. Vai lembrar de quanto você desejou ser mãe dessa criança. E ela fala: mas isso nem dorme na cama dele, Aline, ele dorme em qualquer canto. Porque quando ele estiver dormindo, você vai pegar ele no colo, vai colocar na cama, e ali você vai orar por ele. Você vai fazer isso durante 1 mês. Toda sexta-feira a gente vai sentar e a gente vai conversar quais são as suas emoções diante disso. Tá bom, Aline. Na primeira semana, ela orava pela criança, mas mantinha uma repulsa. Já na segunda semana, ela começou a observar algum detalhinho do filho, mas mantinha uma repulsa. Mas na terceira semana, quando ela colocou o filho dela na cama, ele abriu os olhos, soltou um sorriso e dormiu. Na semana da entrega, ela colocou o filho na cama, ele levantou, abraçou ela, beijou e voltou a dormir. E aí ela falou assim: Aline, o meu filho é um presente de Deus na minha vida, Aline. Aline, você tem como ligar para a instituição, cancelar tudo isso, Aline? Aline, por favor, liga para a instituição, porque meu filho é meu. Aline, você ligou para a instituição? Eu falei: não. Por que você não ligou para a instituição? Eu falei: porque eu nem sei qual é essa instituição, porque eu sei que Deus estava cuidando de cada detalhe. Então, vocês viram como que é o luto de um pai e de uma mãe? Quando a gente recebe essas famílias, a gente precisa trazer essa empatia, trazer esse aconselhamento ficar entre mim e essa mãe, e não expor ela diante daquela igreja. Porque quando a gente expõe diante do outro irmão, a gente está afastando essa irmã diante do pai. E a igreja, o lugar mais difícil para a inclusão, gente, é na igreja. Incrível que pareça. Nós estamos numa igreja que precisamos abrir os olhos, precisamos ter simpatia como Jesus teve conosco, com as nossas vidas. E a gente precisa criar essa empatia diante das nosso ser humano. Então, vocês quiserem eu abro já para perguntas, e a gente vai conversando, ou vocês querem que eu vou trazendo um tema, ou vocês querem fazer um bate-papo onde todos tiram dúvidas, que seja mais enriquecedora para esse tempo que a gente está. O que vocês acham? Pessoal, se até aqui alguém tem alguma dúvida, pode falar agora, tá? Aí depois a doutora continua. Teve alguém que levantou a mão? O Marco Antônio levantou a mão. Posso? Pode? Complementando a apresentação, eu esqueci de dizer que eu sou aluno da Teológica, né? Eu estou no 3º semestre e interessante que durante esses dias, doutora Aline, pensando sobre esse tema, né? Eu percebo que todas as vezes que Jesus se referia às pessoas, ele sempre falava uma linguagem que as pessoas entendiam, porque ele, sendo Deus, obviamente ele sempre ia às necessidades das pessoas, né? Sim. E trazendo isso para esse tema que a senhora está trazendo para nós, como
isso está sendo tudo muito novo para a gente, Sim, né? Como nós como igreja, como a gente pode ter um preparo para receber essas pessoas neurodivergentes, as crianças, no caso, né? O que pode estar sendo feito de nós como igreja? Quem procurar? Existe algum curso? Existe algum lugar em que nós, como igreja, hoje a gente possa se preparar para que a gente possa receber essas pessoas? Eu estava conversando com a líder do Ministério Infantil essa semana e ela sim, falou: Marcos, a gente já tem passado algumas situações aqui na nossa igreja em que a gente tem algumas crianças neurodivergentes e a gente tem dificuldade de comunicação com essas crianças. sim, Mesmo a gente tendo formação na área como professores e etc. Nós, não só como Igreja Batista, mas como outras denominações também, sim. o que a senhora acha que o que a senhora poderia nos dizer que a gente pudesse fazer para nos prepararmos para esse público? E nós que estamos nos formando para ser pastores também, eu creio que nesse tempo e daqui a algum tempo, nós também, como pastores, precisamos também falar a essas crianças ou falar a pessoas neurodivergentes. Como isso pode ser feito e como a gente pode se preparar para esse tempo que está vindo agora? O Marco Antônio, aqui o projeto Tesouro Azul, né? A gente vai nas igrejas falar sobre trazer a conscientização, tá? A gente tem no todo final do mês, a gente tem a prática do cuidar, que a gente ensina como trabalhar com questões, no tema que a gente está abordando agora, é crise ou birra, como entender esse comportamento, como ter um olhar de uma observação do que antecede o comportamento daquela crise, porque a crise não tem um protocolo em si, tem a prevenção. Então, a gente trabalha a prevenção, tá? Então, eu vou nas igrejas, a gente faz a primeira conscientização, porque a igreja precisa abrir os olhos primeiro qual é a visão de Cristo diante da inclusão. A gente traz o tema do autismo, TDAH, conforme a igreja pede. Após isso, a gente traz essa parte do aperfeiçoamento. A gente ensina as igrejas a aprenderem um pouco mais. Escrevi recentemente, não recentemente, 9 anos para escrever esse livro, mas ele foi agora esse ano que foi lançado, Inclusão aos Olhos de Jesus. Temos esse livro também como apoio. Esse livro, além de ser teórico, ele é prático, ele trabalha bem essa inclusão, ele traz um contexto bíblico também, traz a visão de acolhimento das pais, e também traz o que é o transtorno, enfim, mas também traz análise do comportamento aplicada, ABA, para a gente trabalhar essa criança, entender o comportamento, entender tudo isso. A gente também ensina como a comunicação com essa criança, a gente traz a UPEX, a fala funcional do autismo, para que a pessoa entenda um pouco que a comunicação que a criança faz, no começo vai primeiro aprender o pedir, eu quero água, eu quero isso. Depois a gente vem no PEX, a gente vem a fase a parte do atributos, eu sinto, eu vejo, eu quero, eu sonho. A gente começa a abrir o repertório de comunicação dessa criança, quando a criança não é verbal, tá? Então a gente ensina tudo isso. Mas para isso a gente precisa primeiro trazer a conscientização. Por que a conscientização? Porque a igreja precisa acolher. O pastor da igreja, a inclusão tem que vir no coração do pastor. Depois que vem no coração do pastor, precisa vir no coração das lideranças da igreja. Após isso, a gente abre para todos entenderem essa inclusão, porque desde a entrada até a saída dessa criança, ela precisa ser acolhida, né? Quando eu fui numa igreja, um pastor, ele não conhecia como abraçar a parte da conscientização, tudo esse apoio das pessoas com autismo, ele fez uma acessibilidade. Ele pegou o quebra-cabeça do autismo e fez como uma almofada assim nas carteiras da igreja e falou: Aline, a gente já tem acessibilidade. Aí eu falei para ele: acessibilidade não pode ter numa pessoa neurodivergente. Acessibilidade seria mais para cadeirante. Isso aqui seria
O que você está fazendo, você não está fazendo inclusão, você está fazendo exclusão, você está separando um espaço. Então, você vê que quando a gente ensina, aí ele falou, Aline, eu vou tirar todas as capas, vou tirar as almofadas, vou tirar tudo, porque ele precisava aprender um pouco. Então, a gente, né, traz esse ensinamento, não há uma acessibilidade para a pessoa com autismo, mas há, sim, um apoio da igreja para receber essa criança, receber esse adolescente, receber esse adulto. Mas para eu receber, eu preciso de suporte, eu preciso aprender. Então, diante disso, o Tesouro Azul traz tudo isso, ele traz essa conscientização, traz esse ensinamento, tá? Para que também temos também o apoio para os pais, o cuidar de quem cuida. A gente precisa trazer essa força para os pais, eles se reconectarem com eles, através da psicologia da oficina de criatividade, a gente usa a ciência fenomenologia para que eles consigam se compreender, se entender, trabalhar suas emoções diante de um grupo. E eles começam a trazer as suas questões emocionais e externalizar, né? Isso é muito importante para eles. Como hoje eu conversei com uma mãe, que ela falava assim, Aline, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou nas minhas forças, eu estou no meu limite. E eu falei para ela, você consegue. Vamos juntos avançar diante de todas essas dores. Você vai precisar aprender. Você vai precisar se perceber. Mas primeiro, antes de eu trabalhar com a criança, eu preciso trabalhar com o pai e a mãe. Precisa trabalhar esse emocional para depois avançar. Porque não há avanço se a gente não cuida de quem cuida, né? Então, precisamos avançar nisso. E no ano que vem vai vir um livro, Maternidade e Autismo, para que esses pais venham a parte teórica e a prática para eles também lidarem. A gente já alcançou a igreja, agora vamos para os pais agora. Precisamos avançar nessa inclusão, mas para isso precisamos todos buscarmos a informação. Hoje, o autismo, a cada 31 crianças que nasce, uma tem autismo, hoje. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, Arthur, era a cada 68 crianças que nascia, uma tinha autismo. Daqui 10 anos, vai ser uma por uma. Então, a gente precisa aprender. A igreja vai ter bastante pessoas dentro do espectro autista. Pode falar, Dona Irã. Só pegando o gancho que você falou aí agora no final dessa proporção, o que está levando a ter esse número, se eu posso assim dizer, né, de crianças com autismo, TDAH, porque você jogou uma previsão para alguns anos adiante que vai aumentar o número, né, ou diminuir a relação. Qual que é o fator que está influenciando para isso? É o nosso modo de vida? O que seria? O estresse que os pais já têm, que a gente já tem? Como que funciona isso? O autismo, o 98% é genético, tá? 98% é genético, 2% é diante do ácido valproico, que é um anticonvulsivo que a pessoa toma, pode também trazer autismo. Pode ser algo ambiental dentro do ventre da mãe que acontece, mas isso é incontrolável, então pode acontecer algo dentro do ventre e ter uma pessoa com autismo, tá? A maconha é um dos pré-requisitos também para a pessoa ter o autismo. Recentemente até o Donald Trump trouxe sobre o Tilenol, né? Como é? Paracetamol, né? Só que ainda tem dois estudos, que foi feito uma checagem para de novo poucas crianças e outra foi com várias crianças. Então ainda está buscando realmente se isso vai enfatizar se realmente a paracetamol ou não pode trazer o autismo. Então, por enquanto, ainda não tem essa informação concreta na ciência, tá? Mas tem 2 estudos aí, um fala sim, outro fala que não, então ainda a gente vai esperar mais avanço. Então, o que está acontecendo também com esse avanço do diagnóstico? Muito erro de diagnóstico, tá? A gente pegou o caso aqui de criança, que a mãe falava, meu filho tem autismo, ele já está tomando risperidona,
Mas eu queria trabalhar para aprender um pouco mais sobre isso, e a criança chegava assim no nosso atendimento online, e a criança falava: oi, tia, tudo bem? Como você tá, tia? Eu falei: tô ótima. Ai, tia, eu amei seu lacinho no seu cabelo. Eu falei: você viu que lindo lacinho? Tia, ai, hoje eu fiz tanta coisa na escola. Olha, tia. Aí eu falei assim, ela estava com uma blusinha. Eu falei: você, olha que blusa linda. É da Frozen? Ela: sim, é da Frozen. Eu sou muito fã da Frozen. Eu falei: olha, a Frozen usa tanto a cor azul, a verde, né? Ela: não, tia, a Frozen é azul, tia. Como assim? Sabe? Olha a comunicação funcional dessa criança. E aí eu falei: mãe, tem como você passar no neuropediatra para fazer uma reavaliação dessa criança, né? E para ver se ela... não, Aline, ela já tem um diagnóstico do autismo. Eu falei: mãe, por favor, faça uma reavaliação no neuropediatra dessa criança. Não, ela já tem um autismo. Eu falei: mãe, já fui um pouco mais brava. Se você não for passar na neuropediatra, eu não te atendo mais. Já, sabe, o pai e a mãe... Por que, Aline, você percebeu alguma coisa? Eu falei: passa no neuropediatra. No final, essa criança, ela estava vivendo o luto do vô. Ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. Você viu que a gente passou uma fase da pandemia. A pandemia, tudo fechou. Essas crianças têm muito acesso à informação, né? Tem muito acesso à internet. Então, o pensamento está acelerado. Muitas vezes a criança não consegue externalizar o seu sentimento. Não sabe demonstrar suas emoções. E ali pode vir um erro, uma dificuldade de aprendizagem. E a criança muitas vezes quer fazer algo do jeito dela e aí não está conseguindo ver o comportamento, a parte comportamental. Não é por causa de um comportamento que eu já vou dar um diagnóstico. Tanto teve casos de que profissionais avaliavam a queixa da mãe, avaliava a queixa da escola e a criança. Cadê? Quando eu faço o psicodiagnóstico, eu avalio, eu pego a queixa da mãe, pego a queixa da escola, isso aqui eu guardo no meu cantinho. E ali eu venho avaliar a criança. Aí é eu e aquela criança. Agora, se eu não faço isso, só for para essa queixa, essa criança pode ter o transtorno, tá? Lógico também que teve casos de pessoas na infância, na adolescência, na infância, que tiveram mascaramento do autismo. E na fase adulta veio o diagnóstico, né? Mas a gente precisa entender cada caso, caso a caso, e se não já dá um diagnóstico. E se eu tenho dúvida, eu coloco como hipótese diagnóstico. Não coloco já, fecho esse diagnóstico, eu não vou rotular essa criança. Imagina, essa criança já estava tomando risperidona, e a escola já estava sendo rotulada como autista, pessoa com autismo. Então, precisamos ter esse diagnóstico, tem que ser criterioso, tá? Lógico que agora tem uma nova lei, que quando a mãe e o pai já têm o diagnóstico, fecha esse diagnóstico. Já não precisa mais, a cada 2 anos, buscar esse diagnóstico. Isso eu acho horrível, sabe por quê? Porque a criança está na fase de desenvolvimento. E se tiver um erro diagnóstico nesse período aí? E aí, essa criança vai ficar a vida inteira com o diagnóstico que ela não tem. Tá entendendo? Então, isso pode ocorrer também. Então... Sim, doutora, tem 2 perguntas aqui no chat relacionadas a essa questão do diagnóstico, né? A Cristina perguntou se o uso excessivo de tela, desde muito cedo, pode mascarar diagnóstico. E o Cleidivan perguntou sobre essa questão, na verdade, da geração, né, do aumento do autismo, né? Se o uso da maconha na gestação, ou se o pai for um usuário, também pode proporcionar o autismo. Porque é genético, né? É genético, mas eu não vi casos de pai cheirar maconha, né? Que fala, né? Cheirar maconha e passar para o filho. É o caso da mãe. A mãe que tem esse contato com as drogas, que pode ocasionar na criança, tá?
Agora, se o pai tem um transtorno de espectro autista e não sabe desse transtorno, tem o nível 1, não tem essa noção, for genético, sim, pode ser, trazer o autismo. Qual outra pergunta? A outra era sobre as telas. Se o uso de telas, uso excessivo de telas desde muito cedo pode mascarar um diagnóstico. Olha, o uso de telas vai trazer o diagnóstico. Muitas pessoas já começam a achar que a criança ela vem com comportamento disfuncional, aquela criança começa a se agitar, aquela criança ela perde a atenção na escola, começam já a achar que ela tem um diagnóstico. Mas de olhar para essa criança, né, que ela precisa, sim, trabalhar o comportamento, ensinar novas habilidades para essa criança. Se a criança não consegue ler, por que ela não está lendo? Será que essa criança está com o pensamento acelerado? Mas quando ela está com muito acesso de tela, essa criança ela não tem mais atenção proporcionada diante de uma atividade. Ela não consegue parar para fazer aquela atividade. Pelo contrário, ela está acelerada. Então, pode não mascarar, mas pode trazer um diagnóstico, né? Pode trazer erros de diagnóstico. Eu vejo isso. Agora que essa criança, a gente precisa diminuir o tempo de tela. Porque imagina, o tempo todo naquela tela, isso aqui é algo perigoso para essa criança. Agora está tendo um novo aplicativo, o Discord, né? O Discord, isso eu não sei se vocês sabem, que hoje é como se fosse algo de comunicação, como se fosse um WhatsApp entre os jovens hoje. Mas está sendo muito criminosos usando esse Discord como uma comunidade para trazer crimes, ocasionar crimes. Então, tem muitos jovens que estão matando pais, matando pessoas por causa desse aplicativo. Então, a gente precisa também observar o que a criança está assistindo, né? Os pais têm que ter essa comunicação com o seu filho, entender o que está acontecendo. A criança chega da escola, pega o celular e já vai para o quarto. E aí? Cadê a comunicação da família? A criança chega na mesa, vai almoçar com o pai, e a mãe está assim. Oi, mãe. Não, daqui a pouco a gente conversa. Cadê a comunicação? Olha, eu peguei um menino, pode trazer transtorno de ansiedade generalizada também, quando você está com muito acesso de telas. Peguei um menino que teve esse transtorno, ele desmaiava de 3 a 4 vezes por dia, tá? Ele, 11 anos de idade, ele não conseguia expressar os seus sentimentos. Quando a gente perguntava o que era alegria, ele não conseguia falar o que era alegria. Quando a gente perguntava o que era tristeza, ele não conseguia falar. E aí eu precisava entender por que essa criança está desmanhando tanto, tá? Pode ser... E ali na avaliação eu não conseguia essa conversa como a gente está tendo aqui, uma troca com essa criança. Pelo contrário, com ele era só o brincar. No brincar, a gente começou a jogar dama. No jogar de dama, ele me trouxe a causa daquele desmaio. Ele estava sofrendo luto do vô, que morreu na pandemia. E ele não foi naquele momento do velório, do caixão, não participou de nada disso. Então, a gente precisou trabalhar trabalhar esse tchau para o vô, porque ele no brincar, ele começou a me trazer a brincadeira que ele fazia com o vô, que ele andava de bicicleta, quando ele estava andando, o vô fazia assim, dava tchau para ele. Então, a gente fez um momento ali de o tio e o pai dar tchau para ele, como se ele estivesse dando tchau para o vô. Ele, em 2 meses de terapia, ele avançou e ele não desmaiou mais, né? Mas imagine essa criança que não tem essa comunicação com os pais. Imagine essa criança. Aí já vão lá, dão um remédio para ela. Essa criança que era só uma parte de entender suas emoções, expressar suas emoções, ali ela não conseguia. Então a gente precisa entender que o excesso de tela pode provocar mascaramento da comunicação dessa criança. Essa criança não vai conseguir expressar seus sentimentos. E uma criança de 11 anos não saber o que é alegria, o que é tristeza, gente. Não saber expressar isso é muito triste, né? E ali comecei a colocar a mãe e o pai, passear com essa criança, se comunicar com essa criança, a ver a comunicação no lar, no jantar em família, assistir filme com o filho, fazer aquele momento do cinema. Como é enriquecedor, a criança precisa de atenção. Quando essa atenção dela é voltada para isso aqui vai ser um amigo dela. Isso aqui pode ser
perigoso para ela, né? Não sei se eu consegui responder a questão. Acho que sim, Aline, obrigado. Indo para essa questão do ambiente da igreja, né, você comentou que a proporção, né, a frequência de crianças autistas com diagnóstico está aumentando. Uma igreja que não tenha nenhuma criança identificada como autista, ela deveria se preparar sua equipe do Ministério Infantil, mesmo sem ter nenhum diagnóstico confirmado dentro da igreja, nem suspeitas, dado simplesmente por essa estatística de que em breve provavelmente terá? Qual que é a tua opinião? E aí, nessa linha, né, parecido com isso, a Andréia fez uma pergunta aqui no chat. Vou tentar ver se eu entendi aqui, tá, André? Se precisar, você me corrige no chat. Mas se a direção, a liderança, o pastor, né, não tiver alinhado com a importância dessa questão da preparação para recebimento do neurodivergente, né? Como é que os pais, a família deve lidar? Ela até comentou que teve um constrangimento num culto de uma igreja em que a criança cresceu, né? E aí, por conta disso, o marido ainda pensa em não levá-lo mais para a igreja. Como é que você entende que isso poderia ser lidado da família junto com a liderança da igreja? São duas perguntas. Olha, a igreja, independente se ela tem ou não uma pessoa com autismo, ela precisa sim se aperfeiçoar, precisa aprender mesmo, porque lá na frente vai aparecer, né? Hoje as famílias, graças a Deus, estão saindo das suas casas. Antes as famílias ficavam presas nas suas casas. Hoje elas estão querendo ir para a igreja, querer ouvir a palavra do Senhor e ali se alimentar, né? Então, muita importância disso, da igreja já estar preparada. Nossa, imagine, uma igreja já preparada para receber sem ter a criança com autismo, é um presente de Deus isso, né? Porque é tão raro isso acontecer, porque é tão importante para as igrejas, já aprender sobre o espectro autista, aprender sobre o transtorno desafiante opositor, sobre o TDAH, é muito importante eles aprenderem. Casos de pais que vão para a igreja, o maior medo dos pais é a rejeição. De tantos anos que eu trabalho com esse mundo, as falas dos pais é a rejeição, o medo deles de ser rejeitados. Então, quando eles vão para a igreja, eles já vão na defesa. Porque assim, eu estou com meu filho, as pessoas vão ficar olhando, ela já está naquela defesa para não se sentir rejeitado. E quando um olhar já para aqueles pais, que a criança começou a ficar e aquela pessoa fica olhando assim para ela, fazendo assim, e a criança, a pessoa olha, ela já começa a se sentir rejeitada. E ali ele sai da igreja. Se tem casos de um pai que está na igreja e vocês percebem que ele tem um comportamento disfuncional, é que essa criança pode estar dentro do espectro autista, eu não falo para os pais que essa criança está dentro do espectro autista. Eu, no Ministério Infantil, eu começo a trabalhar a potencialidade dessa criança. Eu começo a falar, olha mãe, olha o que o João hoje fez um desenho, olha que desenho lindo de João. Ela vai falar assim, olha, obrigada. Ela já sabe que o filho dela já está percebendo o comportamento diferente do filho dela. Ah, mas o João aqui em casa não faz isso. Na escola eu só estou recebendo reclamação do João. Aí no outro dia, olha como o João cantou a musiquinha com a gente, ele bateu palma, ele pulou. Nossa, o João não faz isso, o João não tem essa reciprocidade comigo. Na escola ele só fica correndo. Aí ela vai chegar na professora do Ministério Infantil. Olha, o João na escola, ele não tem esse comportamento. O João, em casa, ele não para quieto. Você acha que tem alguma coisa, o João? Aí é o que a gente fala, mãe, acho que se você tem alguma dúvida, que ele está com uma dificuldade na fase do desenvolvimento, não seria importante você passar no neuropediatra, no psiquiatra infantil, para você fazer essa avaliação? Você tirar essa dúvida, que independente de um diagnóstico ou não, você vai estar potencializando seu filho, ele vai avançar. Trabalha somente as dificuldades, vamos avançar, João. Ela fala, então tá bom. Você viu a diferença? Você não fala o diagnóstico. Por que eu não falo o diagnóstico para os pais dentro da igreja? Porque se eu erro no diagnóstico, imagine que essa mãe está na negação.
se a mãe está naquele luto. Aí ela vai falar assim, a Aline da IBNU falou que meu filho está dentro do espectro autista. E meu filho não tinha isso. Aí lá vem aquele ativismo. Aquela coisa lá no Google, no YouTube, Facebook, Instagram. Aí marca aquela igreja. Independente dessas coisas, a igreja pode até fechar. Então, a gente não fala de diagnóstico para os pais, a gente potencializa as coisas, a habilidades dessa criança. A diferença. Agora, na escola, a escola está no direito total de falar sobre isso. Só que nós da igreja não. Mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta no chat, doutora. Se a doutora, o Antônio aqui perguntou se a doutora já teve contato com um familiar de autista que tem enfrentado dificuldades com o volume de som nos cultos. Já tive contato, porque assim, as crianças, elas têm, a criança que tem a dificuldade auditiva, muito do som, ela tem a hipersensibilidade, tá? A hipersensibilidade é tudo intenso para essa criança. Se a gente está vendo aqui o pastor, ele está segurando a mão no pescoço, passando assim, mexendo no queixo dele, né? A criança escuta esse barulho. Para a gente é imperceptível, a criança escuta. Se quando alguém está assim, pode estar nele, ele está escutando. Então é tudo intenso. Então, quando eu recebo uma criança com essas questões auditivas, eu tenho que ter na igreja aquele fone, como fosse um abafador de som, para aliviar esse som dessa criança, para conseguir estar na igreja. E quando eu estou no ministério infantil, a gente precisa começar aquele louvor devagar. Vamos aumentar o som do louvor. Vai diminuindo esse som, vai aumentar aos poucos, para que essa criança se adapte a esse som. Tá entendendo? E aí, sim, eu consigo incluir essa criança da melhor forma. Agora, se eu não tenho um abafador, se eu falo para essa criança ela ficar naquele canto ali, e ela escutando esse som, a dor é intensa. É como se eu estivesse martelando o ouvido dessa criança. Tá? Agora, se a criança tem a hipossensibilidade, que é totalmente o oposto. A hipossensibilidade é aquela criança que gosta de aquecimento, aquela criança que gosta de abraço, aquele abraço intenso, aquela criança que está naquele calor, e ela está com essa blusa de lã, porque ela quer sentir a intensidade do calor. Então, essa criança, a gente precisa prestar atenção nos interruptores da igreja. Porque essa criança, ela não tem noção do perigo que é se ela colocar o dedo ali. Porque ela vai sentir o choque, ela vai querer sentir esse choque. Porque ela vai viver aquela intensidade. Então, ela pode até morrer. Teve um caso de um menino que tem a hipossensibilidade. A mãe dele, naquela época, a gente atendia o telefone, lembra? A gente usava aquele telefone, a gente atendia na sala e a gente atendia o telefone. Ela estava fazendo jantar, almoço, e aí ela foi atender o telefone. Só que mulher, quando vai atender o telefone, você sabe que esquece da vida, né? Vai falar mesmo. E essa mãe foi conversar com a amiga dela. Quando ela chega na cozinha, o filho dela estava com a mão no fogo. Ele não teve essa capacidade de fazer isso. Por quê? Ele queria sentir a intensidade. Quando ela chegou no fogão, ela fez assim. Ele teve queimadura de 3º grau. Então, por isso que eu falo a importância da igreja aprender. A igreja ela precisa saber se essa criança tem a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. A hipersensibilidade, muitas vezes, se a gente toca nessa criança, ela já não quer aquele toque, porque o toque dói. O meu filho que tem TDAH, o Gui, ele tem a hipersensibilidade. Quando corta o cabelo dele, ele sente dor. Então, ele faz assim, ai, mãe. Aí cai nos olhos, ai, mãe. E antes eu ficava de 5 horas para cortar o cabelo dele. Hoje eu já corto o cabelo em meia hora. Então, quer dizer que avançamos nisso. Mas ele sente dor. O cheiro, para ele, o cheiro de bexiga.
Se eu estou aqui na sala, eu vou na rua, lá fora, tem bexiga, eu estou saindo, ele já sente o cheiro. Eu não sinto o cheiro de bexiga, ele sente. Então, a gente precisa entender quais são as questões sensoriais dessa criança para a gente poder avançar na inclusão. Se eu tenho como mecanismo de ajudar essa criança com um abafador, vamos trazer um abafador somente para a igreja, né? Se essa mãe não tem condições, faz um rateio na igreja para doação, para a gente doar um abafador de som para essa mãe. Vamos começar a usar isso para essa criança ajudar, né? E assim a gente consegue incluir. Mas primeiro precisamos aprender. Precisamos aprender. Você vê que são muitos detalhes, né? Muitos detalhes que a gente precisa aprender. Mas o Tesouro Azul, a gente traz essa oportunidade para vocês aprenderem. Oi, Isaac. Eu acho que a gente já está quase caminhando aqui para o final. Eu achei muito interessante aqui essa primeira ideia de inclusão, né, e da sensibilidade que a igreja tem que ter para incluir essas crianças que chegam e a nossa responsabilidade com isso. Mas a gente tem muitos cenários de igrejas menores ou igrejas mais simples que não possuem essa estrutura ou profissionais capacitados na liderança das crianças, do ministério infantil. Quais seriam, sei lá, os primeiros cuidados aqui que uma igreja nessas condições, que ainda não tem essa estrutura, poderia tomar para começar, né, os primeiros passos aqui nessa conscientização e nesse cuidado? Olha, a gente, quando vamos nas igrejas, nem todas as igrejas têm estrutura, tá? A gente vai para as igrejas bem no interiorzinho, sabe? A gente vê que eles não têm estrutura, mas eles têm um amor, né? Eles têm um amor que quer aprender, quer ajudar, quer cuidar. Então, começa primeiro com o coração, a inclusão. Quando eles têm esse caminho, a gente começa a preparar eles para ensinar o que é o autismo, entender um pouco mais sobre o transtorno espectro autista, porque as questões sensoriais, como eu estava falando aqui, Isaac, tem questões que a criança, ela tem muitas coisas, por exemplo, questões sensoriais no visual. Essa criança já teve casos até foi o caso do pastor Manuel T., que ele nos trouxe, que o menino estava com tantas questões assim, sensoriais visuais, que ele, na crise, ele acabou tirando seus olhos. Tá entendendo? Por isso que a gente fala. E ele fala isso que ele conheceu o menino com 5 anos. E com 11 anos eu já não tinha mais a visão, porque ele tinha tirado. Então, as igrejas não tem como já abrir um ministério infantil e já incluir. As igrejas precisam aprender. E o Tesouro Azul traz gratuitamente até online para ir para as igrejas. Por que eu insisto nisso? Porque você viu a situação. Como que eu trabalho a prevenção para que essa criança não aconteça de ele chegar nessa crise e tirar os seus olhos, né? Então, precisamos ensinar. Mesmo sendo a igreja simples, ali a gente traz materiais para eles, ajudamos a preparar materiais para que eles também tenham algo palpável para aquela criança. Mas cada criança é um ser único. Não tem como eu trabalhar com o João e o Pedro da mesma forma. Vai ser diferente. Para você ter ideia, tem uma criança no ministério que ele gosta muito do Cartoon Network. A gente trabalha o hiperfoco da criança. E aí ele fala assim, Cartoon Network. Ele tem o nível 2 de suporte não verbal, mas ele fala o que ele quer. E a gente usou a letra C e a letra N para trabalhar, porque ele buscava 100% regulação sensorial. Então, ele ficava aquela criança que não parava quieta na sala. Então, a letra C, a gente falava para ele pintar na cor azul. E ele falava assim, Cartoon Network vermelho. Eu falei, Cartoon Network azul. A gente estava trabalhando limites e regras. Cartoon Network vermelho. Cartoon Network azul. A gente ensinando essa criança. Hoje, ele quando tem a Cartoon Network lá, que a gente trabalha em hiperfoco, ele faz a atividade, ele pinta, ele senta, ele me observa. Então, quando a igreja, quando é uma igreja simples, igrejas de grande porte, é o mesmo jeito. A gente precisa aprender, a gente precisa entender
as questões do que é autismo, questões sensoriais, e entender como que essa criança aprende. Primeiro eu preciso conhecer o João, ali eu faço um plano de ensino para o João, e aí para eu ajudar o João. Se eu tenho o Pedro, vou lá, faço um plano de ensino para o Pedro, mas primeiro eu preciso aprender o que é observação. Como que o seu João aprende? Será que o João gosta será que o que o João gosta para trabalhar como reforçador? O João gosta do dinossauro? Vamos trazer o dinossauro para a igreja. Nossa, como assim no Ministério Infantil? Vamos trazer. A gente trouxe o dinossauro para apresentar a Arca de Noé. Calma, que o dinossauro não entra na arca. A gente trouxe o dinossauro e falamos quais são os animais parecidos com o dinossauro que entraram na arca. As crianças, aquela criança quer aprender, aí começa a aprender, sabe? E ali pra você ter ideia, elas começam a louvar, elas começam a avançar. Então, primeiro, acho que a gente faz? A gente ensina a igreja. A gente ensina a igreja simples, a igreja do interior, a gente ensina. A gente foi para uma igreja do Japão ensinar, outra cultura, trazemos a inclusão para o Japão. Foi um sonho, Senhor, chegar no Japão, conseguimos chegar no Japão, e avançamos essa igreja, porque a gente já tinha no retrasado, a gente tinha ido para o Japão, para uma instituição, mas a cultura do japonês é assim, a dor é honrosa. Quando eu sinto dor, é algo honroso. E a gente tinha uma moça, nível 3, e ela todo mês, vou até pedir desculpa que eu vou falar, tá? Ela se mutilava. Quando ela chegava na menstruação, ela se mutilava, tirava todos os pelos da vagina. Era automutilação. Para ela não viver essa automutilação mês a mês, nós solicitamos para a instituição para ela passar na ginecologista para ela não passar para mais essa situação de sofrimento, né? Não sentir cólica, essas coisas. E eles falaram que não. Foi até que eu chorei horrores, você não tem noção como eu chorei horrores, porque a gente não conseguiu ajudar essa instituição no Japão. Aí Deus é tão misericordioso esse ano, falou assim, agora vocês vão ajudar o Japão de novo. Aí voltamos para o Japão. Agora voltamos para uma igreja no Japão essa igreja vai para essa instituição ajudar. Então, mesmo assim, Deus quebra as barreiras. Independente se é igreja grande, que igreja simples, Deus quebra as barreiras. Quando a gente tem amor, a gente abençoa. Olha, eu vou chorar, não. Já queria começar a chorar, o senhor. Desculpa, eu sou manteiga derretida. Pode falar, dona Irã. Estava pensando aqui nessa questão da família, né? Se a chegar até a igreja e, de repente, da barreira que ela, por algum tipo de trauma já vivenciado, ou pela questão do luto, enfim, mas de ter nas nossas igrejas, já na introdução, alguém identificado, né? Ou com aquele colarzinho, ou com um broche, e mesmo na rede social das igrejas, uma chamada, que você é bem-vindo, que você vai ser recebido, estamos preparados, algo do tipo. Eu não vejo muito, eu visito muito site de igreja, vejo muito louvor, pregação, mas eu não vejo nos perfis algo com essa indicação, que eu acho que seria muito, muito bom a família chegar numa igreja e ter ali logo de cara alguém que vai conversar com ela nos termos daquilo que a família está vivendo. Então ela vai saber se ele é hipersensível a som, né, esse tipo de coisa. E já seria ali um primeiro contato, já direcionaria para um lugar, não um lugar segregado, mas um lugar que ele tenha facilidade para sair, para ser acompanhado, enfim, criar um ambiente acolhedor, entendeu? E eu não vejo muito isso, e talvez seja algo que a gente possa começar, né? Sim, começar a trazer isso para as igrejas, né? E aí o que acontece quando a gente consegue isso? É através da conscientização. Através da conscientização a gente consegue quebrar essas barreiras, né? Porque é super natural a igreja ela ter esse medo. Porque imagina, é um espectro, nunca vai ser igual ao outro. Então muitas igrejas elas têm medo de receber uma pessoa com autismo porque elas não sabem lidar. E quando essa igreja já começa a aprender,
ela começa a tirar esse medo e vê a importância de que só dá um abraço, você consegue acolher essa criança. Um menino com 11 anos, que tem autismo nível 2, nível 1, e ele tem um transtorno desafiante opositor, uma coisa que ele falou assim para mim: Aline, eu queria ser muito aceito, queria que as pessoas olhassem para mim como eu sou, não como o autista. Se quando me olha como eu sou, como você olha para mim, eu consigo avançar, né, Aline? Eu falei, consegue mesmo. Olha o sonho dessa criança, 11 anos de idade, ele só queria ser aceito. Agora eu estou atendendo um rapaz, que ele tem um transtorno TDAH, e tem um toque, e ele tem muita dificuldade de fazer, ele tem muita procrastinação, porque ele não consegue avançar numa atividade. E o sonho dele é escrever um livro. E ele já começou a escrever seu livro. E ele vai trazer o tema Simplicidade do Evangelho. Ele até perguntou, Aline, você vai ser minha coautora? Eu falei, não, eu sou sua mentora. Porque todo o talento é seu. E ele está escrevendo seu livro. Olha o avanço. A gente começa a mostrar para aquela pessoa que ela tem condições. E ele já me trouxe já o tema, os tópicos, já está escrevendo. Eu estou muito encantada com o livro dele. Logo, logo, Tesouro Azul veio com esse tema aí do livro, aí, Simplificando o Evangelho. Através de uma pessoa neurodivergente escrevendo. Olha que bênção. Carol? Oi. Vou deixar o vídeo fechado porque o meu filho tá aqui batendo em mim. Que ele quer dormir. E batendo, rindo, pulando. Eu queria saber o seguinte, né? Eu também, infelizmente, eu tenho um CID. Eu tenho uma deficiência, me encaixo na neurodivergência, digamos assim. Peraí, Davi. E aí, gostosa. Agora bem na hora de dormir, né? E eu queria saber o seguinte: eu tenho 40 anos. Sim. Eu enfrentei muito preconceito, porque assim, no Evangelho, você tá doente, você tá possuído. Ou você tem um encosto, ou você tem alguma falta de perdão, alguma coisa assim. Semelhante, você deve conhecer, né? Sim. E eu gostaria de saber se hoje você já conseguiu encontrar, infelizmente, esse tipo de barreira. Eu vou, para ter a resposta, eu vou fechar o áudio, tá? Tá bom, meu amor. E vou baixar minha mão também. Obrigada, tá? Deus abençoe a todos. Carol, obrigada por você compartilhar essa história, tá, meu amor? Olha, aqui quando uma vez em João 9:1-3, Jesus e os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Meu amor, não é pecado, não é, você não tem culpa de nascer uma pessoa com transtorno de espectro autista ou com o transtorno que você tem. Você é uma obra do Senhor, uma obra para manifestar a glória do Senhor. Eu já recebi pessoas que falaram que a pessoa estava possessa, que a pessoa estava com manifestações demoníacas, e eu apresentei essa frase, essa palavra do Senhor, que Ele ensina os seus discípulos. Então, não foi para quê? Para que manifestasse a glória do Senhor. Então, eu vejo que Deus usa a sua vida para manifestar a glória dEle, e vai usar nossas vidas também, porque a gente também, nós somos todos pecadores. Mas Deus usa a nossa vida para que manifeste a glória dele. Então, meu amor, não se sinta assim. Eu já peguei muitos casos de pessoas, de pastores, também está expulsando o demônio numa criança neurodivergente. Eu fui na igreja e conversei com esse pastor. Quando eu soube, eu fui na igreja. Não consegui ficar parada, eu fui lá na igreja e falei para ele: pastor, o que está acontecendo?
Aí ele falou assim, é um pedido da mãe. Eu falei, você conhece a palavra? Eu conheço a palavra. Então siga a palavra. Essa mãe você acolhe. Essa mãe você abraça. Mas você jamais vai poder fazer mais isso. Tá entendendo? Porque isso não é demônio. Porque demônio, quando a gente fala, sai em nome de Jesus, há poder na palavra. Né? Há poder no nome do Senhor. Se não saiu, por que não saiu? Porque não é. É para manifestar a glória de Deus. Então, ensine essa mãe a olhar para o seu filho além do diagnóstico. Ensine essa mãe a abraçar o seu filho. Depois você me fala como que foi diante disso. Mesmo que o pai e a mãe peçam, vocês falam, o transtorno do espectro autista é uma condição do sujeito, não é demônio. Então eu não vou fazer isso. Você já começa a negar esse pedido. Você precisa abraçar, isso sim. Precisa abraçar essa mãe, precisa abraçar esse pai, porque imagina essa criança como ele está sentindo. Ele está se sentindo um peso para a família. Porque a gente acha que a pessoa com autismo não está entendendo, eles estão entendendo o que está acontecendo ao redor. Então, precisamos quebrar essa barreira. Esse pastor pediu perdão, ele orou a Deus, pediu perdão a Deus, conversou com a mãe, pediu perdão para a mãe também, porque ele não entendia. Né? Ele precisou entender um pouco do espectro autista e precisou voltar na palavra diante dessa mensagem do Senhor. Quando eu tive o diagnóstico do autismo, as pessoas falavam que era demônio, ou era algo porque eu pequei. Você acha que Jesus e Deus usaria o meu filho para me punir? Jamais. Então eu falava assim para a pessoa, olha, meu filho é herança do Senhor. Meu filho, Deus já escolheu ele para mim. Então não tem como meu filho ser algo, uma obra do meu pecado. Pelo contrário, meu filho veio para trazer alegria e graça do Senhor. E aí eu quebrei essa fala, né? Então, quando a gente vai nas igrejas, a primeira palavra que a gente traz João 1:9 e 1:3, porque a importância da pessoa abrir os olhos, né? Que não é pecado. Jamais Jesus usaria uma vida para punição. Ele é amor. Eu creio no amor de Cristo. Eu não creio num Cristo punidor. Pelo contrário, eu creio em Cristo como amor, porque ele me amou tanto que eu estou aqui. Estou tendo a oportunidade de falar com vocês, porque ele me amou. Então, ele ama essas crianças, ama a todos nós, tanto por isso que ele se entregou por nós. Né? Foi por amor. Em 1 Coríntios 13:13, permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior deste é o amor. Né? Então, precisamos ter esse olhar. Então, meu amor, se sinta amada por Cristo. E também amada por nós. Porque você é preciosa aos olhos de Jesus. Alguém mais? Ademir? Oi, além de graça e paz a todos. Na verdade, eu queria fazer um comentário, né, em relação ao seu livro. Eu tive com você há uns 15, 20 dias atrás, na PIP de Louveira. Oh, que bênção! E assim, o livro, até achei interessante a pergunta que o Isaac fez, né, em relação a algumas igrejas que ainda não têm essa mesma estrutura, né, de trabalho com acolhimento. E, às vezes, mesmo sendo uma igreja pequena, a gente tem esse tipo de essas situações que, às vezes, precisam, né, e nem sempre tem os profissionais capacitados ali para atender isso, né? Mas o livro, ele dá bastante direcionamento em relação a isso. Não li tudo ainda, li um pouco mais da metade, mas tem sido muito bom para mim. Olha que alegria, Senhor. Deixa eu fazer palminhas. Ai, que bênção, Senhor. 9 anos para escrever esse livro e eu ouvi isso, eu fiquei emocionada, Ademir. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Olha, eu estou emocionada. Porque precisei passar primeiro por entender, ter um filho com autismo. Precisei aprender sobre o transtorno de espectro. Precisei fazer pós-aconselhamento familiar. Precisei fazer a psicologia.
Precisei ser líder do Ministério Turma das Nações na IBNU durante 3 anos, conheci o mundo de crianças típicas para vir para as crianças atípicas. Fui líder do Ministério Inclusão na Brasil para Cristo também. E aí Deus foi preparando para chegar nesse livro e eu vi isso aí. Esse livro é um chamado do Senhor na minha vida. Obrigada, Ademir. Olha, vocês que eu estou querendo me emocionar aqui, hein? Vocês querem fazer eu chorar. Muito bom. Quem mais? Eu queria falar para vocês que recentemente a gente lançou nossa cartilha Inclusão Escolar. Essa cartilha é o nosso mascote Theo, é uma criança neurodivergente, ele tem autismo nível 2 suporte, e ele fala da inclusão na escola, como que incluir dentro da escola. Desde a entrada, ele fala das questões sensoriais dele, ele é uma criança que tem a hipersensibilidade, ele fala de como a escola recebe e precisa receber ele, como que ele quer ser visto. Então, essa cartilha é muito enriquecedora. Eu vou mandar para o Augusto, vou encaminhar para o Augusto, para ele encaminhar para vocês baixarem o link, baixarem pelo download. Seria importante cada um fazer o seu cadastro para a gente saber qual a região que estão baixando essa cartilha, para vocês entenderem uma visão de uma criança. Uma criança falando sobre como incluí-la. E ele fala de questões assim da escola, quando exclui ele diante de uma atividade, quando coloca ele na biblioteca, como eles se sentem diante disso. É muito importante vocês aprenderem. E ali vocês já vão entender um pouco das questões sensoriais, né, visuais da criança, porque ele é totalmente visual. É uma criança falando tudo visual. Tem a fala dele e tem o mascote com os seus amiguinhos, ele falando. É bem legal essa cartilha. Com certeza, vou mandar para vocês. Vocês quiserem, me mandam, vou colocar aqui meu telefone, e para vocês o chat, que eu encaminho para vocês. Me mandam um oi, tá? Deixa eu até interromper aqui. Eu acho que o Ado colocou aqui no chat o link da Amazon para adquirir o livro e o Linton colocou o link do projeto Tesouro Azul. Então, Sim. tem Olha aqui, que bênção. eu vou replicar aqui embaixo na sequência também, tá? Tá bom. Excelente. Marco Antônio, você tem mais alguma pergunta, alguma colocação? A gente já vai caminhar para os finalmente. Isso mesmo, tendo em vista que a gente já está caminhando para os finalmente, eu queria saber da doutora, com certeza outras pessoas vão estar perguntando, e seria interessante deixar gravado também, como a gente pode ter acesso, além dessa cartilha que a senhora vai estar disponibilizando para a gente, como a gente pode ter acesso ao Tesouro Azul, como a gente pode estar informando as igrejas, para que elas possam estar procurando vocês, para que possa haver uma possibilidade de uma palestra, quem sabe pessoalmente. Presencialmente vocês fazem também esse trabalho nas igrejas? Nas igrejas nós fazemos as palestras presenciais, tá? Vamos lá nas igrejas presenciais. Também a gente faz atendimento para as crianças nas escolas presenciais. Só a única coisa que a gente faz online, esse atendimento com os pais, com os jovens neurodivergentes, adultos neurodivergentes, tá? A prática do cuidar, que é a parte onde vocês aprendem, porque a gente coloca online para que seja acesso para qualquer local. O cuidar de quem cuida também é online. Mas o restante, ir para a igreja é presencial, nas escolas é presencial, porque criança pequena não dá para atender online, né? Então, eu escrevi o livro, mas o livro foi doado para o projeto Tesouro Azul. Todo o valor arrecadado desse livro é para nosso espaço físico. Deus vai preparar esse espaço físico. Eu falei para ele, o senhor já sabe onde é esse espaço físico, já sabe onde vai ser, só nos apresenta. Eu só estou aguardando ele me apresentar. Quando ele me apresentar, a gente abre esse espaço físico. Então, o Tesouro Azul, se alguém quiser aprender mais sobre autismo, entrar no Tesouro Azul Oficial no nosso Instagram, entrar no meu Instagram, Aline Cariri Oficial,
para que vocês tenham acesso. A gente também, a IBNU São Paulo, Instagram da IBNU São Paulo também. E continua seguindo o Saião, porque tudo que a gente posta, o Saião reposta no Instagram dele, porque a IBNU é apoiadora do projeto Tesouro Azul e o Saião também é apoiador do projeto Tesouro Azul. Então, graças a Deus, a gente tem esse apoio que a gente já alcançou o Brasil e fora do país por causa desse apoio, né? Então, entrando no nosso Instagram, a gente mandando mensagem, Aline, eu preciso que você participar da prática do cuidar, a gente coloca o link para vocês se cadastrarem, entrar no grupo da prática do cuidar, entrar no grupo dos pais também, para que ali vocês tenham o acolhimento dos pais, tem essa importância. E no ano que vem vai vir oportunidades também, a gente vai trazer cursos, mais cursos, vai abrir para todas as igrejas e abrir cursos para as escolas. Então, a gente vai onde a criança está, na escola, na igreja, onde essa criança está, nós estamos. Canais de contribuição também tem, doutora? Sim, seria o CNPJ da IBNU, que a gente está usando o CNPJ da IBNU, que a gente está aguardando o nosso CNPJ sair, tá? E o final 05. Então, eu vou colocar aqui para vocês o CNPJ da IBNU, mas sempre tem que colocar o 05 no final, porque vai para o Tesouro Azul. 080. Ai, deixa eu lembrar. 08. Ai, tá. 0802. 0.000 contra 60. 08272. Gente, já daí eu mando não estou lembrando o CNPJ da IBNU, esqueci o CNPJ. Depois eu mando para o Augusto, que eu mando para vocês, mas o final 0,05 é nosso. Por exemplo, se você der uma oferta de R$15, R$15,05, porque o 05 é a identificação do Tesouro Azul. Nós recebemos oferta. Também eu gostaria de muita oração no projeto, tá? Porque recentemente eu fui internada, até o Augusto mandou mensagem para mim, eu estava no hospital, e eu estou com bastante questões assim de saúde, vou ter que fazer cirurgia da face, e por causa que agravou a sinusite, então eu estou precisar fazer operação, por causa de erro médico que eu estou nessa situação. Então, e aí deu problema de gastrite, H. pylori e tudo isso. Então, eu preciso de check-up, oração da cabeça aos pés, Senhor. Da cabeça aos pés, para que a gente sare, eu sarar, para eu poder voltar com tudo, com o Tesouro Azul. Legal, Aline. Deus te abençoe muito, a gente agradece o seu tempo aqui com a gente, e sem dúvida foi muito, muito bom. Com certeza a gente ficaria conversando aqui bastante tempo. Eu quero já deixar também o agradecimento a todos que estão aqui conosco desde o começo, colegas de seminário, de outros semestres, parentes, amigos, irmãos em Cristo, e que você seja um propagador dessas ideias, daquilo que a gente discutiu aqui, você busque mais aprofundamento. Eu acho que a gente pode marcar uma próxima rodada, independente de ser uma matéria eletiva na faculdade. Eu acho que a gente consegue marcar uma outra rodada mais para frente aí, para a gente conversar de novo, ver até onde a gente evoluiu, cada um, o que foi atrás para descobrir. E é isso, a gente quer terminar esse período aqui, a gente vai orar. Amém. Vou pedir para o Linton. Linton, pode orar? Orar pela Aline, pela vida dela, pela sua saúde, por tudo aquilo que Deus tem mostrado em termos de ministério, que Ele abra as janelas do céu sobre a vida dela, sobre a sua saúde, esse espaço que Ele já tem preparado também, e também por todos aqueles que, as famílias, aquelas pessoas que se encontram, se enquadram, né, nessa situação, que eles se sintam amados, acolhidos, e que nós tenhamos sabedoria, né, irmãos, porque de tudo que nós escutamos aqui, às vezes nos falta sabedoria, né, empatia, que Deus nos ajude
nessa questão. Então, Linton, ora para a gente, e depois disso nós estamos encerrados, tá bom? Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, te agradecemos muito, Senhor, por esse tempo especial que o Senhor nos deu aqui, de reflexão, de aprendizagem, pela disposição que o Senhor tem colocado no coração da Aline em fazer esse trabalho, alguém que se capacitou tanto, Senhor, para, motivado até por uma situação familiar, mas que teu amor na vida dela tem feito com que isso extrapole bênção para a vida de outras pessoas. E é esse o nosso pedido aqui, Senhor, que cada um de nós que estivemos aqui, os seminaristas que estão se preparando para o ministério pastoral, todos os que participaram aqui, que possamos da mesma maneira ser bênção na vida das outras pessoas. Sabemos que o Senhor coloca diante de nós situações difíceis, situações que às vezes não temos as ferramentas adequadas no momento para resolver, mas em nenhuma dessas situações o Senhor nos deixa sozinhos. Todas delas o Senhor está conosco, e se seguirmos a tua direção e agirmos com amor e nos prepararmos, o Senhor nos dará saída para cada uma delas, para a glória do teu nome, para que a tua igreja seja abençoada. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a vida da doutora Aline, que o Senhor esteja trazendo saúde a ela, esteja, através dessa cirurgia, trazendo uma restauração completa do seu quadro de sinusite, que ela fique bem, que ela possa ter muita saúde para continuar com esse trabalho que o Senhor, esse ministério que o Senhor colocou na vida dela. Peço a tua bênção por todos os que estão aqui, por suas famílias, por todas as situações de saúde psicológica, de neurodivergência das famílias dos que participaram aqui deste trabalho. Que o Senhor esteja à frente, dando perseverança, dando paciência e dando a direção em cada momento, Pai. Confiamos no Senhor e no teu amor, no teu cuidado em cada momento. Somos muito gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos Obrigado, fazer uma foto final para a gente? Vamos. Quem consegue fazer a foto final aí?